Jó está à beira do abismo, envolto pela sombra do sofrimento, ouvindo palavras que deveriam trazer conforto, mas só trazem dor. Zofar, com suas palavras duras, fala sobre o destino dos ímpios, descrevendo com detalhes como a prosperidade deles é passageira e como a justiça de Deus os alcança de forma implacável. Jó ouve, sente o peso das acusações que não são ditas diretamente, mas que caem sobre ele como pedras. Enquanto cada frase de Zofar perfura sua alma, Jó se pergunta: será que sou esse homem que ele descreve? A culpa, a dúvida e a angústia querem tentar o coração de Jó. Ele olha para seu próprio corpo ferido, destruído pela doença e pensa: Deus me abandonou? No silêncio de seu sofrimento, Jó busca entender o propósito de tudo isso. Ele clama por justiça, por uma resposta, mas tudo que encontra é o vazio. A dor de ser incompreendido pelos amigos, somada ao seu tormento físico, transforma cada segundo em uma batalha pela fé. Agora, só resta a Jó esperar e confiar. E é sobre isso que vamos refletir nessa mensagem. Mas antes de continuar, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações para não perder nenhuma das nossas mensagens. E fique comigo até o final, porque há uma palavra de Deus para você. Então Zofar de Naamate respondeu: agitam-se os meus pensamentos e levam-me a responder, porque estou profundamente perturbado. Ouvi uma repreensão que me desonra e o meu entendimento faz-me contestar. As respostas de Jó feriram o ego de Zofar. E ego ferido, em muitos casos, cega a percepção da verdade. O nosso ego caído, na maioria das vezes, quer ter razão. Nós não gostamos, não queremos ser contrariados. E ao ser contrariado, o ego de Zofar ficou indignado. Durante a Primeira Guerra Mundial, Hitler se ressentiu profundamente da derrota alemã e do Tratado de Versalhes, que considerava uma humilhação pessoal e nacional. Movido por vingança e orgulho nacionalista, Hitler ascendeu ao poder, iniciando a Segunda Guerra Mundial e fazendo todas as atrocidades no Holocausto, que resultou em milhões de mortes e devastação. Por que é que eu estou citando esse exemplo? Porque o ego caído torna o problema pessoal, mesmo quando ele não é. A queixa de Jó não era com seus amigos. Jó não estava buscando neles respostas. Jó queria entender o que é que estava acontecendo, por que Deus havia feito isso com ele. Mas os amigos de Jó, querendo defender a Deus ou colocar-se no lugar dele, ficaram indignados com o posicionamento do amigo. Há muitos cristãos que são assim. Eles levam para o lado pessoal a atitude ou a forma como outras pessoas vivem. Eu fico vendo muitas vezes, como aqui mesmo no YouTube, outros teólogos ou pregadores tratam pessoas que se distanciam de Jesus e vão viver no mundo. Eles ficam indignados, eles ficam mais irados na minha percepção do que Deus. Eles levam para o pessoal. Meu irmão, minha irmã, deixe cada um viver a sua vida, pregue o evangelho. Não compete a mim ou a você querer regrar ou determinar o que cada pessoa vai fazer da sua vida. Nem o próprio Deus faz isso. Nós vamos anunciar o evangelho, mas não vamos permitir que o nosso ego, quando contrariado, leve as coisas para o pessoal. E nesse sentido, em Provérbios 29 e 23 está escrito o seguinte: o orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. O desejo de Deus é que nós sejamos mansos e humildes como Ele. O Senhor Jesus é manso e humilde. E mansidão aqui tem a ver exatamente com essa postura de misericórdia, de calma, de tranquilidade. Isso é o que Ele espera de mim e de você. Você sabe muito bem que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto na terra, o riso dos ímpios é breve, e a alegria dos ímpios dura só um instante. Embora seu orgulho chegue até os céus e sua cabeça toque as nuvens. Zofar, em seu discurso, questiona a convicção de Jó. Para ele, o sofrimento de Jó só poderia ser explicado como resultado de pecados ocultos, e sua resistência em admitir isso parecia arrogância. Zofar acredita firmemente que Jó está
enganado ao se considerar inocente, insiste que a prosperidade dos ímpios é sempre passageira. Ele vê a convicção de Jó como uma barreira para sua restauração, acreditando que Deus o puniria por causa de seu orgulho. Quando as nossas convicções forem testadas, nós devemos buscar sabedoria e humildade. Essa coisa que muitas vezes nós cristãos temos de querer ter a razão todas as vezes, em todos os debates, em todas as discussões, em muitos momentos a mim parece arrogância. A palavra do Senhor Deus é a nossa bússola e é o nosso manual para a regra de fé e prática. Mas a nossa postura na sociedade, na forma como nos colocamos, como respondemos aos questionamentos dela, faz total diferença. Observe o Senhor Jesus, por exemplo. Como o Senhor Jesus conversava com pecadores, com pessoas que queriam conhecer a Deus. Observe a atitude de Jesus com Zaqueu, um publicano escorraçado pela sociedade judaica dos seus dias. Jesus vai até a casa dele. E sem dizer-lhe uma palavra, Jesus conquista seu coração. Zaqueu, ele arrepende-se, restitui o que havia roubado. Entendeu o que significa pecado e arrependimento. Muitas vezes eu e você queremos ganhar no grito. E como está escrito, não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, o sábio nos dá um conselho que eu acho sensacional. Veja o que diz. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Relacionamento com Deus trata-se de confiança em todos os sentidos. Mesmo em Cristo, a nossa convicção pode ser colocada no lugar errado. Quando eu vejo muitas vezes pessoas, cristãos, debatendo, investindo muito tempo e energia em assuntos que a Bíblia muitas vezes nem deixa tão claro sobre o que se refere a quem está com a razão, eu fico pensando se esse tempo e energia fosse investido em pregar o Evangelho a pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Nesse sentido, o teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer tem uma frase que eu gosto demais. A ação cristã deve surgir de uma convicção de que estamos dispostos a pagar o preço da nossa fé. Noutras palavras, é manter o nosso posicionamento de fé olhando para Jesus, tendo sempre ao Senhor Jesus como exemplo, tendo sempre o Senhor Jesus como modelo. Por mais que eu e você, nós nos esforcemos e nos dediquemos a anunciar o Evangelho, nós somos pecadores. Quem olhar para nós em algum momento vai encontrar falhas, mas no Senhor não. Vamos olhar para Cristo. Vamos olhar para o Senhor e manter a nossa convicção de fé com base no que o Senhor Jesus tem nos ensinado em sua palavra. Ele desaparecerá para sempre, como o seu próprio excremento. Os que o viam perguntarão: onde ele está? Como um sonho ele voará e não será encontrado, será levado embora como uma visão da noite. Zofar, em seu discurso, usa palavras duras para confrontar Jó. Ele sugere que, assim como os ímpios, Jó desapareceria sem deixar legado, se não reconhecesse seus erros. Para Zofar, o destino de Jó é claro. Sua obstinada convicção em inocência o condenaria ao esquecimento. Zofar acredita que a história mostra que o orgulho dos ímpios não dura, e aqueles que recusam arrependimento rapidamente caem no esquecimento. A atitude de Zofar me faz pensar na seguinte questão: o que você faz ou como se sente quando pessoas querem diminuir seu valor, tirar proveito de você, querem fazer você de besta, como se diz aqui no Nordeste? Qual é a sua reação? Explosão, reação, pagar com a mesma moeda? Eu sei, é muito difícil, é muito desafiador. Mas veja a atitude de Jó, ou olhe para o Senhor Jesus. Embora eles não revidem com agressividade, eles não acolhem as palavras de maldição. Percebe? Jó, ele não é agressivo com seus amigos, ele não paga com a mesma moeda. Nos capítulos anteriores, ele diz: se vocês estivessem no mesmo lugar, eu procuraria consolá-los com as minhas palavras.
Jesus, da mesma forma, embora ele não revide com agressividade ou na mesma moeda, mas Jesus não aceita o que seus adversários ou o próprio diabo diga sobre sua identidade, sobre quem ele é. Os amigos de Jó queriam que ele assumisse uma culpa que ele não tinha, e ele não abre mão da sua convicção de inocência. Jesus não abria mão da sua identificação como filho de Deus. O diabo chega a questionar: se tu és o filho de Deus, faz isso ou aquilo. Na vida, eu e você teremos que travar muitas batalhas espirituais. Muitas. E nós precisamos de discernimento. Nós precisamos de um caráter transformado. Eu não gosto de uma versão Disney World da igreja. Uma versão de igreja em que nós só vamos para nos entreter e divertir. A igreja é a coluna da verdade. E na igreja, eu e você devemos ser confrontados pelo Evangelho de Jesus, porque é Ele quem santifica a nossa alma. Esse deve ser o nosso foco enquanto igreja. E enquanto cristãos, eu e você devemos investir tempo em conhecer Sua palavra e praticá-la. Por quê? Porque, meu irmão, minha irmã, o diabo não está para brincadeira. O diabo não está para brincadeira. Você já leu o livro de C.S. Lewis, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz? Você vai ver. Você vai ter uma ideia, um vislumbre do que acontece no mundo espiritual. Eu já comentei esse livro aqui, inclusive ele está disponível para os membros do canal. É muito profundo. Então não baixe a guarda, porque o diabo, o seu adversário e meu, está ao redor, procurando oportunidades para devorar as nossas almas e vidas. Mas em Cristo, nós somos mais que vencedores. Mesmo que o mal seja doce em sua boca e ele o esconda sob a língua, mesmo que o retenha na boca para saboreá-lo, ainda assim a sua comida azedará no estômago e será como o veneno de cobra em seu interior. Ele vomitará as riquezas que engoliu. Deus fará seu estômago lançá-las fora. Zofar acredita que a pobreza e a doença são sinais claros da punição de Deus. Mas, como já vimos, sob a perspectiva do Novo Testamento, isso está errado. Basta olhar, por exemplo, para a vida do apóstolo Paulo, para a vida dos apóstolos de maneira geral. Eles, humanamente falando, não tiveram sucesso material. Pelo contrário, tribulação, aflição, prisão, perseguição, escassez, passando necessidade, como o próprio apóstolo Paulo testemunha. Mas em Cristo está a sua riqueza. E ao longo da história da igreja nós temos diversos exemplos de homens e mulheres de Deus que, mesmo não tendo sucesso material, mas foram inspiradores em sua geração. Como, por exemplo, William Carey, conhecido como pai das missões modernas. Ele foi um missionário inglês que viveu na Índia por mais de 40 anos. Antes de ser chamado missionário, Carey era sapateiro e vivia em grande pobreza. Mesmo na Índia, ele enfrentou dificuldades financeiras e pessoais, mas nunca desistiu. Carey traduziu a Bíblia para várias línguas indianas e plantou as bases para o movimento missionário moderno. Então, julgar alguém por sua condição física ou material é um erro perigoso. Em João 7,24, o Senhor Jesus diz o seguinte sobre isso: não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. A espiritualidade de alguém não deve ser medida por suas posses materiais. Deve ser analisada, sim, pelo seu contentamento com o que tem. Porque, sim, há muitos cristãos ricos, bem-sucedidos materialmente, e nunca ficam satisfeitos. E há cristãos humildes que, com pouco que têm, são gratos em Cristo. O inverso também pode acontecer. Há cristãos que têm pouco, que nunca estão satisfeitos, e cristãos ricos que são muito gratos. Nós temos exemplos deles na Bíblia em alguns lugares. O que eu quero dizer é que nessa questão de material, nessa questão de riqueza material, bens materiais, o contentamento é algo que o Senhor Deus está analisando sempre em nosso coração. O apóstolo Paulo dá um bom testemunho disso escrevendo em sua carta aos Filipenses, onde ele testemunha que aprendeu a viver contente, tendo muito, tendo pouco, em toda e qualquer necessidade, em toda e qualquer situação. Densas trevas estarão à espera dos seus tesouros.
Um fogo não assoprado o consumirá e devorará o que sobrar em sua tenda. Zofar pinta um quadro de desespero sem saída para Jó. Na vida, eu e você temos a opção de acreditar no que as pessoas dizem sobre nós ou no que Deus diz sobre nós. Nós precisamos fazer essa escolha. E nesse sentido, eu tenho um testemunho para contar. Eu cresci em um ambiente de muita negatividade. O meu pai, ele era uma pessoa muito negativa e amaldiçoava tanto a mim e aos meus irmãos em muitos casos com palavras. No meu caso, ele dizia que eu não tinha futuro e que longe dele eu ia morrer de fome. Então, você crescer nesse ambiente, muito complicado. Quando eu entreguei a vida ao Senhor Jesus, comecei a estudar sua palavra, eu desenvolvi novos hábitos. Então, eu acordava cedo, fazia o devocional. E eu lembro que eu assistia a ministração do pastor Márcio Valadão. E antes de começar a ministrar, ele fazia uma oração que eu acho ainda hoje sensacional e mudou a minha vida. Ele dizia, ele pegava, segurava a sua Bíblia e dizia: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. À medida que eu conhecia a Deus por meio da sua palavra e orava com o pastor Márcio Valadão dessa forma, a minha identidade foi sendo sarada. E eu percebi que não eram as palavras do meu pai ditas sobre mim que determinariam o meu futuro, mas o que a Bíblia dizia sobre mim, o que Deus dizia sobre mim. Isso alterou completamente a rota. Isso fez toda a diferença. Meu irmão, minha irmã, Jó não aceita o que Zofar diz a seu respeito. Porque Jó, ele entende, eu não sou um projeto de homens, sou um projeto de Deus. Você não é projeto de homens, você é projeto de Deus. E nesse sentido, o apóstolo Paulo dá um testemunho poderoso em Filipenses capítulo 1, versículo 6, dizendo o seguinte: aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. O Senhor Deus iniciou uma obra na sua vida. E Ele vai completar essa obra até o dia de Cristo. Essa obra, ela tem muitos processos. Assim como a construção de um edifício tem muitas fases, a obra de Deus em nossas vidas tem muitas fases. O escritor aos Hebreus, por exemplo, ele diz que os cristãos judeus se tornaram preguiçosos para aprender. Eles já deviam ser mestres àquela altura e ainda se comportavam como crianças, precisando de leite materno. Estar em Cristo exige maturidade. Precisamos amadurecer. Há pessoas que estão na igreja há 20, 30 anos, mas não têm intimidade com Deus. Isso você não pode admitir, você não pode se permitir viver dessa forma. Porque existe um projeto de Deus para a sua vida e para a minha. E uma vez que nós temos clareza sobre ele, precisamos abrir mão do que quer que seja para vivê-lo. Uma inundação arrastará a sua casa, águas avassaladoras no dia da ira de Deus. Zofar vê o momento de Jó como resultado direto da ira de Deus. Ele acredita que Deus está pronto para punir Jó ainda mais. Zofar é o tipo de cristão juiz. É aquele que dá as determinações acerca da vida do próximo. Eu fui discipulado por pessoas muito dedicadas a Jesus, mas que neste ponto elas eram muito parecidas com os amigos de Jó. Na questão do julgamento, na questão do relacionamento com Deus com base no comportamento. Então, a todo momento, nós estávamos vivendo sob um jugo de religiosidade que se tornava quase insuportável. Nesse contexto, eu decidi conhecer ainda mais a Jesus por meio da sua palavra, porque eu lembrava: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E eu estava vivendo uma vida de muita opressão. Eu já vinha da opressão antes de conhecer a Jesus. E agora em Cristo eu estava debaixo de um novo tipo de opressão, de servidão. Não fazia sentido. E à medida que eu fui conhecendo a Jesus, tendo contato com a sua graça, com o seu amor, eu entendi
que não é o plano de Deus para a nossa vida viver dessa forma, debaixo dessa opressão. Eu não sou aceito por Deus por causa do meu comportamento. Eu sou aceito por Deus por causa da minha fé. E isso faz total diferença. Uma vez que eu recebo a graça pela fé e entendo que não é por merecimento, eu me torno mais dependente de Cristo. E como está escrito, a graça nos ensina a renunciar às paixões deste mundo. Não é um conjunto de regras que vai fazer de você e de mim uma pessoa mais santa, mas é o contato com a graça. Nós entendemos errado quando achamos que o legalismo é mais efetivo que a graça. O contato com a graça transforma a mim e a você, meu irmão. A visão de Zofar ignora a misericórdia que Deus oferece no sofrimento. O convite de Jesus é muito claro. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Esse sistema de religiosidade que mais oprime do que liberta, não é o que Deus projetou nem para mim nem para você. Porque em Cristo, Ele nos convida para viver uma vida abundante. O desejo de Deus é tirar os fardos das nossas costas, dos nossos ombros, e não colocá-los. Vamos orar? Pai Santo, nos achegamos ao Senhor em meio às dúvidas e tempestades da vida. Assim como Jó se viu cercado por dor e incompreensão, reconhecemos que muitas vezes nos sentimos abalados pelas palavras duras e pelas circunstâncias que parecem injustas. Mas confiamos que Tu és justo e fiel em todas as coisas. Quando nos sentimos acusados ou mal interpretados, fortalece nosso coração para que possamos continuar firmes na Tua verdade. Dá-nos sabedoria para discernir o Teu propósito em meio às adversidades e coragem para enfrentar os desafios com fé inabalável. E como Jó, possamos buscar no Senhor a esperança e o consolo, mesmo quando não entendemos o motivo do sofrimento. Ajuda-nos a lembrar que o Teu amor é maior que qualquer dor e que no Senhor encontraremos justiça, paz e redenção. Em nome de Jesus nós oramos crendo. Amém. O Jesus e a Bíblia é mantido também com a sua ajuda. Considere ser um membro do canal ou enviar sua oferta usando o Pix que aparece na tela. Deus abençoe sua vida. Foi a parte dessa mensagem que mais falou com você? Me diga nos comentários. E se você quer saber o que fazer com o ego arrogante, assista ao vídeo que vai aparecer na tela. Tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. Nos comentários, faça seu pedido de oração e nós estaremos orando com você. E se ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários. És a minha herança, Jesus. E eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.